Mas hoje é o Dia Mundial do Rim, hein? A doença renal silenciosa afeta pessoas de todas as idades. E vem crescendo, hein? Nos últimos anos, 2002, 40 mil pessoas faziam hemodiálise no Brasil. Em 10 anos depois, esse número cresceu para 100 mil. Veja. Alcimar mudou a rotina depois que descobriu que tinha doença renal crônica. Há 7 anos, precisa fazer hemodiálise. Atividade física, agora só exercícios leves, como caminhada. A alimentação também precisou mudar. Tudo poderia ser diferente se Alcimar tivesse feito exames periódicos. Peça ao seu médico um exame de creatinina e potássio, que normalmente, quando a pessoa vai a uma consulta médica, os médicos não dão esse tipo de exame, que é muito importante. Se eu tivesse feito um exame de rotina, hoje eu não estaria aqui na máquina. Já tenho 7 anos na hemodiálise, mas infelizmente eu levo uma vida saudável, continuo meu trabalho, minha rotina normal e estou na fila de transplante. A doença crônica renal é considerada uma epidemia pela Sociedade Internacional de Nefrologia e gera um gasto de mais de 2 bilhões de reais para os cofres públicos do país. No Brasil, 100 mil pacientes fazem hemodiálise e cerca de 40% dessas pessoas têm indicação de transplante. Paulo é um deles. Está na fila de espera há 7 anos. Já foi chamado 3 vezes, mas o doador não era compatível. Por conta da doença, não pode trabalhar e aos 32 anos sobrevive com o salário mínimo da aposentadoria. Os remédios são caros, um gasto mensal que chega a R$ 1.500. Segundo ele, deveria ser pago pelo governo, mas nem sempre é o que acontece. Sempre está faltando remédios. Vamos lá buscar a medicação mensal que precisamos usar. Não só quem está na hemodiálise, mas o pessoal também que está transplantado. Chegamos lá para pegar o remédio, entregamos a receita, não tem, volte tal dia, ligue para saber que ligamos, não tem medicação. E aí fica mais complicado ainda. Já passamos uma vida difícil dessa, de chegar lá para buscar medicação, não tem. São medicações muito caras, que não temos condições de comprar. Então que o governo nos ajude, olhe um pouquinho para o lado do renal. Se você tem pressão alta, sofre de diabetes, tem pessoas com doença renal crônica na sua família, está acima do peso, fuma, tem mais de 50 anos ou tem problemas de coração ou circulação, é hora de consultar um médico, porque o rim é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele filtra o sangue para eliminar as substâncias nocivas, como amônia, ureia e ácido úrico. As pessoas, às vezes, que procuram os médicos, que procurem também pedir orientação. Que, às vezes, até tenha um problema renal, que seja um problema silencioso, que não traga, no momento, algumas dificuldades. Mas que é um tratamento que a pessoa precisa procurar entender, procura saber como que é a função renal certinho, que chegar a um ponto desse aqui é muito complicado. Nesta quinta-feira, o Hospital Português realiza palestra gratuita sobre o tema, no auditório do Centro Médico, às 3 horas da tarde. Será oferecido ainda teste de glicemia e aferição de pressão arterial. Meus amigos, não é todo dia que a gente tem à disposição da gente, nosso grande público, uma especialista como a doutora Margarida. E eu, quando saí de São Paulo, transplantado de rins e fígado, meus médicos lá disseram: doutor, o senhor procure na Bahia a doutora Margarida no Hospital Português. E eu fiz, cumpri a minha missão, fui conhecê-la e hoje eu estou tendo o prazer de tê-la aqui. E você de casa, aumente o volume da TV, que é importante o que essa senhora, a médica especialista, vai dizer. Doutora Margarida, a senhora nasceu onde? Eu sou potiguar, nasci no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, isso. Quantos anos a senhora está na nefrologia? 35 anos. 35 anos. 35 anos. É uma história, né, de vida. É. Aliás, a senhora é conceituadíssima lá em São Paulo, viu? Obrigada. Eu fui tio nisso. Doutora, antes de falar de hábitos alimentares, essas coisas, quais são os principais inimigos dos rins? Bom, como já foi falado aí,
as duas causas principais que levam à insuficiência renal no Brasil é hipertensão arterial em primeiro lugar e segundo lugar diabetes. O hipertenso é um candidato? Se não tiver a pressão controlada. E a mesma coisa com o diabético, se não controlar a sua diabetes. A doença. E aí você pergunta, por que aumentou tanto em 2000 e pouco, de 40 mil pacientes precisando de diálise para 100 mil? Hoje nós vivemos mais. Então, o aumento da longevidade, quanto mais se vive, aumenta a chance de você ficar diabético, diabetes do adulto e hipertenso, que são as principais causas. E essa campanha do Dia Mundial do Rim tem muito a ver com isso. Vamos tratar, vamos cuidar direitinho desses pacientes e também aqueles dos grupos de risco, para evitar que o paciente chegue a precisar de terapia renal substitutiva, diálise ou transplante. Isso, o transplante. Mas, doutora, a obesidade é inimiga também dos rins? A obesidade e síndrome gordura, peso, está associado também com hipertensão, com diabetes, né? E a gente sabe que esses pacientes têm um risco maior. Sim. O que são hábitos alimentares saudáveis? Bom, os hábitos alimentares saudáveis seria, claro, você ter uma dieta de cada grupo, de proteína, de hidrato de carbono e lipídios, claro que reduzindo somente as gorduras e os açúcares, fazer exercícios regulares, né? E no caso particular aqui desses pacientes, ter um acompanhamento médico anual. Fumar é prejudicial? Sim. Por quê, doutor? Olha, o fumo provoca, além de todos aqueles problemas em relação ao pulmão, risco de câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, ele também acelera a calcificação dos vasos, a formação de gordura nos vasos. Então, o fumo é muito prejudicial. O álcool? Também. Por quê? Bom, Mas dizem que tomar um copo de vinho diariamente é saudável. Aliás, o meu médico, a senhora deve conhecer, doutor Estevão, especialista em São Paulo, você pode tomar um copo de vinho, mano? Eu nunca tomei, não vou tomar. Deixa quieto. Né? Se não for com excesso, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mas não com excesso. Se tiver excesso, porque aí quem vai sofrer também muito é o fígado. O fígado também. E os rins também. Que sofrem. dependência o rim tem do fígado, doutora? Porque a minha história, eu queria que a senhora falasse um pouco. Meus rins pararam porque meu fígado parou. Qual é a relação? Existe uma condição chamada síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal. Que o fígado, de uma forma mais simples, assim, ficando insuficiente, também vai dificultar a função dos rins. Isso. Aliás, eu queria dizer aqui, abertamente, porque eu estou agora com 3 rins, doutor, que fizeram um implante de um rim. E eu tenho uma curiosidade, ninguém me explica. E os outros 2 meus estão funcionando? Ou é o que implantou que funciona? Tenho essas dúvidas ainda, né? Já fiz vários exames, vários testes, mas o meu fígado está muito bem. Meu médico, o doutor Flávio, disse que eu tô com pouca gente tem o fígado que eu tenho hoje. Bom. Graças a Deus. E foi transplantado. Né? Doutora, essa campanha, 12 de março, Dia Mundial do Rim, o que é que nós vamos ter então de atividade, de esclarecimento? Queria que a senhora também desse um conselho para a dona de casa, que estão acompanhando agora a senhora, né? Que tipo de cuidado tem que ter para evitar o problema renal? Bom, a gente fala em hábitos saudáveis de uma maneira geral, né? Então, o sal também tem que ter cuidado, né? Praticar exercícios físicos e procurar um médico anualmente, né? Então, isso é muito importante. Então, a dona de casa lá preparando os alimentos, cuidado para não se exceder em gordura, não exceder em sal, né? Então, isso é fundamental. E em relação às atividades que serão realizadas hoje, você sabe que os nefrologistas são poucos, cerca de 1% dos médicos é nefrologistas. Tem um levantamento da Sociedade Brasileira de Nefrologia que no Brasil é um nefrologista para 63 mil habitantes. No Nordeste esse número aumenta mais, 1 para 98. Então, todos nós hoje estamos envolvidos nessa campanha.
Todos os hospitais onde tem nefrologista, as clínicas de diálise, está todo mundo fazendo esse trabalho de alerta à população. E hoje à tarde, como nós temos feito em outros anos, nós vamos fazer uma palestra lá no Hospital Português, no auditório, sobre prevenção da doença renal crônica, aberto público, e antes os pacientes vão ter, o público em geral vai ter a oportunidade de medir sua pressão e também de fazer a glicemia capilar. É verdade que 10% da população mundial sofre disso? É verdade. 10%? 10%. É porque, se a gente for avaliar, vamos dizer, em 100% da função dos rins, a gente pode conseguir isso com um exame chamado creatinina, existe uma gradação de estágio 1, 2, 3, 4 e 5. Só no estágio 5, quando o paciente tem menos de 15% de função renal, é que ele vai precisar da terapia renal substitutiva, seja diálise ou transplante. Mas nesses estágios iniciais tem um número muito grande e a maioria não sabe. Então, porque é silenciosa, assintomática, como se diz os médicos especialistas. Tem uma mensagem para a senhora? Tem alguma pergunta? Se tem, coloque aí no ar, por favor. Vamos colocar, que é importante. Esse é outro assunto importante, que é a questão das pedras no rins, não é? Cadê a pergunta? Vamos lá. Doutora, fale sobre a pedra nos rins. Como tratar isso? Bom, é uma causa... O que é pedra no rim? Por que se forma pedra? Por que um rim vira uma pedreira, então? No popular aí para a senhora. São alterações metabólicas. Inclusive, hoje tem alguns nefrologistas que trabalham muito nessa área. Porque a pedra lá no rim, além de dificultar o fluxo de urina, né, pode provocar infecções urinárias. Então, hoje a gente sabe que existe aquele tratamento, a litotripsia extracorpórea, que não precisa fazer cirurgia, mas não é só isso importante. Deve ser avaliado por um nefrologista ou um urologista para fazer o estudo metabólico e saber por que está formando cálculo. Existem alguns problemas metabólicos que levam à formação de cálculo. Isso. Doutora, é um prazer enorme revê-la. Deixa eu lhe dar vem para mim aqui, eu vou dar um cartão verde, esse bem dado para a senhora. E o convite para que o público... É aberto ao público? É aberto ao público. Ao Hospital Português, no auditório lá, né? Para aprender um pouco mais sobre cuidados dos seus rins. Um abraço, doutora. Muito obrigado pela presença ao vivo no Balanço. E a Sociedade de Nefrologia também. Ok. Em Sergipe...